Olá, no programa Boa Vontade Entrevista de hoje nós vamos conversar com um dos ícones do jornalismo esportivo carioca e brasileiro, Denis Menezes. Denis, muito obrigado por atender a Boa Vontade TV, seja bem-vindo. Muito obrigado, Alan, prazer participar. Denis, você é um dos grandes ícones, um dos grandes nomes do nosso jornalismo esportivo. Agora conta pra gente, como é que nasce o seu interesse, melhor do que interesse, a sua paixão pelo jornalismo esportivo? A culpa, entre aspas, foi do rádio, porque a partir dos 11, 12 anos, em Manaus, onde eu nasci em 39, eu ouvia muito futebol através do rádio. A transmissão do futebol me encantava e eu passei então a ter aquele sonho de conhecer o então maior estádio do mundo, o Maracanã. E em 58 foi o ano que eu vim trabalhar no Rio de Janeiro. Eu vim para o Rio com o objetivo de conhecer o Maracanã e de fazer um teste numa das emissoras de rádio. Eu conheci em Manaus, um ano antes da minha vinda para o Rio, um locutor de São Paulo chamado André Rosito, que trabalhava na Rádio Mundial, com Alziro Zarur, que na época tinha apenas 44 anos de idade. Eu tinha 18, o Alziro Zarur tinha 44. E eu os conheci no edifício Cineac Trianon, na Avenida Rio Branco. E aí o Rosito me disse em Manaus, quando você for ao Rio, já que você está com muita vontade, me procura na Rádio Mundial, que eu te levo para fazer um teste. E você veja isso em 58, o Rosito virou-se para mim e disse uma frase que jamais eu esqueci: não quero que você comece por baixo. Eu quero te levar primeiro na Rádio Marinque Veiga e depois na Rádio Nacional, se não houver possibilidade de abrir uma porta para você. E aí o que aconteceu? Marcou comigo um final de tarde na sede da Rádio Mundial. Nós saímos caminhando Avenida Rio Branco, sentido Praça Mauá, paramos na Rádio Marinque Veiga e ele me apresentou a nada mais, nada menos que o Oduvaldo Cosi, que era um dos gigantes da narração esportiva da época. Agora, ele me apresentou como se eu fosse um Pelé da reportagem, um garoto recém-chegado. Eu fiquei totalmente inibido. E o Cosi disse para ele o seguinte: olha, o jovem aí pode ser tudo o que você está dizendo, mas eu não tenho vaga. Aí o Rosito emendou: e se eu falar com o Vitor Costa? Vitor Costa era apenas o dono da rádio. Aí o Cosi triplicou a história, fez uma tréplica, disse assim: ele vem para o meu lugar. Aí, resultado disso, o Rosito disse assim: vamos deixar a Marinque de stand-by, vamos na Rádio Nacional. Aí fomos na Rádio Nacional e chegou lá, me apresentou a nada mais, nada menos do que Heron Domingues. Heron Domingues era, na época, o apresentador do Repórter Esso. O Repórter Esso era o noticioso do rádio de maior credibilidade no país. E aí o Heron me indicou o Antônio Cordeiro, que era o principal narrador, junto com Jorge Cury, e para eu fazer um teste. Eles davam muito valor a quem redigia. As resenhas esportivas da época eram apresentadas com cópia por 2 narradores. E aí ele me deu uma folha de papel com uma notícia dizendo assim: enxuga essas 30 linhas em 5. Aí eu fui para então máquina de escrever e fiz um resumo da notícia. Agora entra aqui no estúdio e vem fazer um teste comigo. Ele sentou-se, como estamos aqui, frente a frente, e aí começou a me fazer algumas perguntas. Eu, na medida do possível, ia respondendo. Quando nós saímos do estúdio, ele falou assim: olha, domingo eu quero que você vá ao Maracanã para ver o jogo da nossa cabine e ver como é que funciona. Falei, tá bom. Aí eu fui, fiquei acompanhando como funcionava
e entrei na Rádio Nacional em abril de 58. Legal. E aí, de lá para cá, eu tive a felicidade de fazer uma volta ao mundo com o Madureira em 64, que foi o que levou o Valdir Amaral a me tirar da Rádio Nacional para a Rádio Globo. E assim, tive a felicidade de durante algum tempo, realizar um bom trabalho. Até o máximo da minha carreira, que eu considero, foi o fato de ter feito de 1970 no México a 1998 na França, 8 Copas do Mundo consecutivas. Agora, Denir, fala pra gente de uma experiência, você até mencionou, você saiu de Manaus, veio para o Rio com um sonho muito grande, conhecer o maior estádio do mundo. Quando você teve essa oportunidade de entrar no Maracanã, eu queria que você falasse qual foi o jogo, aquela emoção de entrar no estádio. O primeiro jogo que eu vi no Maracanã foi pelo torneio Rio-São Paulo de 1958. Foi Botafogo 3, Corinthians 2. E o meu sonho era ver um jogo do Fluminense, porque eu sou tricolor desde 51, acompanhando o título do Fluminense pelo rádio. E tive a felicidade de ver de perto e de conviver com jogadores que me ensinaram a ser fluminense. Castilho foi o jogador que mais vezes vestiu a camisa do clube. Pinheiro, que foi o segundo que mais atuou também com a camisa do Fluminense. E, enfim, vários outros jogadores. Eu sou tricolor por causa de Castilho, Píndaro e Pinheiro, que foi o trio final campeão de 51. Agora, falando em rádio, qual foi o programa que mais marcou a sua vida dentro de tantas décadas de experiência de rádio de vivência? Qual foi o programa que mais marcou você e por quê desse programa? Como ouvinte, foi no Mundo da Bola, que eu ouvia em Manaus. Eram 15 minutos de programa, de 7h15 às 7h30 da noite, em Manaus, 1 hora menos em relação ao Rio. E aqui, no Rio, já atuando como profissional, o programa que mais me marcou, e até hoje, depois de mais de 25 anos, alguns amigos ainda encontram comigo na rua e dizem assim: pô, gostava muito de te ouvir de manhã no Toque de Primeira. Era um programa que eu apresentava na Rádio Globo de 10 para as 7 às 7 da manhã, ao vivo. E alguns amigos gostavam muito do programa. E eu criei uma coisa no programa que marcou bastante. Por exemplo, eu abria dizendo assim: hoje é sexta-feira, 29 de janeiro. O dia será pequeno para o Alain receber abraços por mais um aniversário. Aí as pessoas gostavam muito disso. Então, pequenas coisas, pequenos detalhes que dão um brilho diferente, que realmente marcaram. Agora, Denir, dentro dessas Copas que você até falava que você cobriu de 1970 lá no México até 1998 na França, lá em 1970, algum momento que tenha marcado você? Como é que foi essa sua primeira cobertura de uma Copa do Mundo? Vários momentos me marcaram nessa Copa do Mundo. Pelo fato de ter sido a primeira, de ser amigo de toda a comissão técnica e tinha um relacionamento muito bom. Eu cheguei a Guadalajara, onde a seleção se baseou, antes da seleção. Quando a seleção chegou, eu já estava no aeroporto a esperá-la. E, Denir, como é que é essa vivência? A sua primeira vez, Guadalajara, você acompanhando a seleção brasileira, como é que é viver essa emoção de acompanhar aquele grupo do começo até o final, momentos difíceis, desafios, pegando seleções, algumas pedreiras pelo meio do caminho e levantando o caneco, digamos assim, lá no final? Como é que é isso na sua visão de repórter? Primeiro porque foi a melhor seleção que eu vi jogar até hoje. Nunca houve nenhuma seleção parecida. Eu digo apenas o seguinte: nós não podemos cometer a injustiça numa seleção brasileira de todos os tempos de dizer que a seleção de 70 foi a melhor, mas nós também não podemos, sob qualquer pretexto, excluir jogadores como Nilton Santos, Didi e Garrincha. Tem que arranjar, nem que a seleção entre em campo com 14, mas tem que arranjar um lugar para esses 3. É fato. Denir, nós vamos a um intervalo nessa nossa conversa aqui no programa Boa Vontade Entrevista. Hoje nós estamos conversando com Denir Menezes, um dos grandes nomes da imprensa esportiva brasileira, e nós vamos a um breve intervalo. Até já!